Em uma biblioteca, Ana Marcondes está sentada à frente de um grupo de pessoas. A gente vai conversar um pouco sobre o que é escrever. A gente vai falar sobre o processo criativo, né, e como que a gente coloca as ideias no papel. Ana segura um exemplar do livro vermelho. Todo mundo tem milhões de histórias contáveis. O nosso papel como ser humano é narrar, é passar conhecimento. Ela é branca, de cabelos longos e loiros presos para trás. Palavras se comunicando. Através da comunicação coloquial, a gente começa a estudar. Usa óculos de armação preta, blusa e saia jeans, tênis brancos e luva meia-dedos na mão direita. E memória. E tudo que a gente permeia, na verdade, sem que a gente perceba, está dentro dessas narrativas que a gente se acostumou desde pequenininho. A diferença dos escritores é que eles colocam essas narrativas e percepções num pedaço de papel e transmitem num formato de leitura esse conhecimento ou essa criatividade em cima do conhecimento ou essas narrativas em cima da percepção, e aí a gente entra no campo da filosofia e da psicologia, né? Então da percepção em cima daquele conhecimento, em cima daquela memória. A gente cria narrativas para se comunicar, a gente cria narrativas para conhecer pessoas que a gente tem interesse, a gente cria narrativas para se apresentar profissionalmente, a gente cria narrativas para ensinar ou para transformar o tempo inteiro. A diferença é que quando você começa a roteirizar a sua vida e construir um processo de escrita, você tem uma intenção, você tem um propósito. Não que a gente não tenha. Eu, por exemplo, eu conheço alguém, eu vou falar, não vou falar mal de ninguém. Não vou falar das coisas que eu não sei, eu vou falar das coisas que eu sei, eu vou falar, né, de como eu atuo. Não vou falar mal dos meus processos, de todos os tombos que eu tive. Eu vou até citar, vou falar, olha, não foi difícil, não foi fácil para mim. Mas, né, e aí eu vou contando, falando, olha, eu sou fulano de tal, é uma narrativa, é uma construção. Quando a gente quer passar uma mensagem e a gente vai para o caminho da ficção, a coisa mais importante é a gente saber a mensagem que a gente vai passar e quem vai passar essa mensagem no nosso lugar. Porque senão ele se torna um livro de não ficção. Se a gente vai contar uma história real, né? Ele pode até ser um romance, mas é um romance escrito em cima de histórias reais, não é ficção. A gente constrói uma ficção. Essa narrativa de ficção, a gente tem o segundo ponto mais importante, que é a criação dos personagens. Quem vai contar essa história por mim? Ou, né, para alguém. Então, quando eu quis escrever esse livro ele nasceu, na verdade, em 2023. É um processo de 2 anos, né, 2 anos e pouco, eu ter ganhado vida. E nesse processo, eu tinha a ideia muito bem estruturada na minha cabeça, mas eu sabia que eu não sabia como tecer essa ideia. Então o que eu fiz? Eu comecei a construir personagens. Então eu fiz como se fosse assim, a gente está aqui, nós estamos em 6 pessoas, certo? Essas 6 pessoas, cada um tem características. Então se eu fosse escrever uma história sobre esse encontro, eu faria a primeira parte que eu faria. Daria um nome para você, Luísa. Luísa tem cabelos curtos, ela tem olhos castanhos, ela gosta de roupas
escuras, que tem um componente feminino muito forte, falando isso porque você está usando veludo, tem bordado na manga, você tem um brinco que é um brinco delicado. Então assim, a gente olha para uma pessoa e a gente começa a construir. Ela gosta muito de ir para encontros culturais, ela faz isso, ela faz aquilo. Então eu escrevo tudo que eu acho dessa personagem. Aí eu encontro, digamos, a segunda personagem aqui na minha frente. Ela vai ser a Cristina. A Cristina usa óculos, a Cristina ela tem cabelos curtos, mais lisos, ela tem um corte reto de cabelo, a pele super clara, eu construo o personagem. Então assim, na rua, no ônibus, a gente pode ir construindo esses personagens reais que a gente está conhecendo. Se a gente se olhar aqui, nós somos configurações de pessoas diferentes. E isso pode dar eu posso dizer, um personagem tridimensional para minha história. O que o meu personagem faz, quer dizer, eu não sei qual é a sua profissão, mas eu vou dar para você uma profissão. Só que eu enxerguei em você uma personagem que me agradou. Então eu anoto tudo que você tem de características que depois eu posso utilizar. Né? Cabelos loiros, curtinhos, né? Pele mais morena, um sorriso super agradável, uma pessoa que tem assim, uma postura mais jovial, apesar de ter mais idade, e não sei o que, gosta de cores contrastantes, ou gosta de cores pastéis, e aí a gente vai construindo a outra personagem. Na hora que você tem o seu elenco formado, isso os roteiristas, os cineastas fazem muito. Ele olha para uma pessoa e ele vai olhando atrás. Ao lado de Ana, há uma mesa com seus 2 livros, Oficinalmente e Vermelho. Observando como é que a pessoa sente. Tudo é laboratório, tudo é observatório. Né? A gente tem dezenas de pessoas, milhões de pessoas que passam pela gente todos os dias. E aí, se alguém te encanta, você não conhece a pessoa, você pode adivinhar a pessoa. Mas esse adivinhar a pessoa faz parte de um processo que é de criatividade. Então eu estou em busca de uma personagem, eu estou em busca de um personagem. E aí eu começo a observar e eu vou criando as características. Então esse personagem, quando eu penso na Luísa, a Luísa existe para mim. A Luísa é ela. A Luísa, ela faz o trajeto todos os dias pela Igreja do Calvário até chegar em Pinheiros. Eu crio a cena, eu consigo mensurar. E aí, depois que eu tenho os personagens do livro, todos desenhados, e aonde ele vai acontecer, aí eu começo a escrever. É óbvio que eu vou usar repertórios que eu estudei, daquilo que é importante e daquilo que é o meu propósito para a história. Então, cada história vai ter um caminho diferente, um propósito diferente, mas a ideia é que o livro sempre leve alguma coisa, entregue alguma coisa para o leitor, e que seja uma verdade. Então, quando eu comecei a escrever esse livro... Ela folheia o livro, que tem capa vermelha e título em letras brancas. Eu entrei com uma história, que é uma história que eu conheço muito bem. Eu trabalhei no centro, trabalhei na Florêncio de Abreu. Eu queria que vocês abrissem, porque nós vamos falar a respeito desse pequeno texto, e depois eu vou pegar um outro texto e nós vamos falar a respeito de um outro texto também. Então, parte 1. O livro, outra coisa que é importante para falar sobre esse livro. Esse livro ele tem 3 partes, como se fosse uma peça de teatro. Ato 2 e ato 3. Eu não quis colocar um monte de capítulos, por quê? Porque, na verdade, como ele é um texto circular, e vocês vão perceber isso lendo, esse texto circular, ele vai da primeira personagem, segunda, terceira, quarta, quinta, volta, começa tudo de novo, primeira, segunda, e todas vivem os mesmos horários durante as narrativas circulares.
Então, se é período da manhã está todo mundo acordando, se é período da noite está todo mundo chegando em casa, indo dormir. Elas têm algumas diferenças entre as narrativas, mas são mais ou menos assim, é um cotidiano circular em que vocês vão conhecendo os personagens. A parte 1 tem todo um enredo. A parte 2 já apresenta uma tomada de decisão no enredo. E a parte 3 é quando você tem o fechamento do ato da peça, né? E aí o epílogo é um pouco, não a moral da história, mas a provocação. Eu gosto de trabalhar com provocações e não com pensamentos tipo assim, essa história te leva para tal lugar. Não, essa história te abre tal lugar. São lugares diferentes de fechamento. Então seria isso. E eu vou ler o primeiro texto aqui. Então a gente tem o início, tem uma apresentaçãozinha que depois vocês... É uma pergunta, né, que eu faço, mas em forma de texto, que é o que te chama a atenção. O texto que está anterior aqui. Esses percursos, essas procuras que a gente tem, te levam para onde? O que te marca? O que te chama a atenção? Então, parte 1. Vou descendo a rua, já no lusco-fusco dos prédios, poucos carros na Florêncio de Abreu. Alguns moradores de rua já se ajeitam em seus papelões. 2 caminhões retiram o lixo. O comércio já está quase todo fechado. Só 2 lojas recebendo mercadorias. Os guarda-noturnos conversam da porta do chinês, do outro lado da rua. O cheiro é forte nessa hora, mas o vento encanado leva tudo embora. Cheiro, gente, fome, dinheiro. Ficam sobras pelo chão. Nos primeiros dias saía mais cedo, mas o metrô lotado me fez aprender a demorar mais para terminar o expediente. Então adiantava o que podia. Mandava e-mails, organizava os materiais, punha coisas no lugar e assim deixava de ficar espremida na entrada da plataforma da São Bento ou de ser empurrada na baldeação da sala. Aproveitando o espaço recém-aberto pelo horário, ia andando devagar e me impregnava pelo adormecimento letárgico da cidade. Nessa tarde havia chovido e percebi um ar de lotreco presente. Resolvi mudar um pouco a rota e continuar a caminhar, deixando a entrada do metrô para trás. Descendo então, no final da Boa Vista, no pé da Florêncio, já na calçada do Café Geraldinho, onde aprendi a tomar cafés demorados e filosofar sobre como mudar o mundo, olhei a igreja iluminada cenograficamente, tão robusta, linda mesmo, e virei em direção à prefeitura, ganhando a Líbero Badaró. O céu de um azul intenso e escuro ficou quase púrpura, com um fundo de chumbo combinando com gradis. A água ainda escorria pelas sarjetas, se ajeitando fino e escorregadia, enquanto nas marquises, cães, homens e mulheres se acomodavam numa coreografia inusitada, mesclada de sons e de murmúrios. As luzes do Martinelli imperavam à minha esquerda, e olhando de lado, vi um casal de namorados descendo alheia àquela beleza realista. Tão distraídos e incutidos que quase foram atropelados pelo elétrico que ainda passa por lá. Pedras, arenitos, bronzes, vidros e escadarias se viraram para acompanhá-los. Afinal, por que tanta coisa poderia ser a vida tão assim? Sempre acontece dentro dos olhos e no peito, na arquitetura do pensamento, no devaneio do momento, cria poderosa o argumento, transfere o interesse e deixa tocar o intocável. Só quando cheguei na Praça Ramos, no sopé da Ponte do Vale, me dei conta de que conhecia mais do que pensava aquele lugar. Como sem querer, me veio um arrepio.
e junto com ele uma lembrança de uma noite como aquela, mas muito diferente. Fiquei parado para não me perder com o movimento. Os sons eram outros e as cores ficavam puras. A única coisa que me lembro antes de acordar foi uma mão que me segurou pelo braço e a voz muito longe dizendo: "Moça, tudo bem?" O som silenciado. Sumiu. Ao longe, cavalos vinham em compasso. Porque como eu estou contando uma história que se passa em São Paulo, eu quis começar, era um lugar que eu tinha um repertório, e eu quis começar com essa atmosfera. Dá para sentir uma atmosfera misteriosa, dá para sentir uma atmosfera intimista, né? Dá para sentir um reconhecimento, né? E ao mesmo tempo ter essa aproximação do leitor. Quer dizer, nós estamos falando de uma cidade que agora que tem uma vida, né? Tem uma protuberância de vida, porque quando eu falo dois caminhões retiram o lixo, é porque está bem ali no comecinho, né, no primeiro parágrafo. Quando você sai e você vê esse trabalho dos lixeiros, você já consegue ver que é tarde. Né? Já fala que é tarde. Duas lojas recebendo mercadorias, a cidade não podia estar com trânsito para entrar caminhão para receber mercadoria. Quando as pessoas estão se acomodando debaixo das marquises, é porque os prédios e o comércio também já fechou. Então, o pessoal que é morador de rua já vai... Então, nós estamos falando de um horário que já é meio letárgico. E eu acho que nessa letargia da passagem das histórias, das personagens, é que vocês vão encontrar o verdadeiro texto. Né? Ele tem um equilíbrio nessas passagens. E tem muito essa coisa de você observar o que está em entorno. O livro o tempo inteiro, ele leva para essa observação dentro e fora. Dentro e fora. O que se vê e o que se sente. O que se vê e o que se sente. Eu uso muito também no texto, no pé da Florêncio, né? É uma maneira... Florêncio não tem pé. Eu sempre brinquei muito com o meu pai quando eu era pequeno. Ele falava assim, não sei o que, no pé da mesa. E ele falava, mas eu não tenho pé. Eu falava, mas como assim? Ao fundo, há um banner do então, livro assim, vermelho e estantes com livros. A gente brincava muito com esse linguajar que a gente tem do português, de usar essa coisa daquilo que não é verdade. A gente empresta, né, sentidos, sensações, significados e simbologias. Não só a gente usa, como é que chama na linguagem, você tem o sujeito e você tem o pronome, né? Então, às vezes você coloca pronomes em coisas inanimadas. Então, o português, quando ele é escrito, a gente pode brincar com isso. Quando eu falo também que a água se ajeita fina, né? A água não se ajeita, mas é o que ela faz, ela encontra os caminhos, os buracos, né? Os locais mais baixos. Ele tem uma tessitura para desenquadrar a sarjeta do lugar de sarjeta, para desenquadrar uma rua que geralmente você pensa numa rua com esse fim, né? Aqui é a esquina que começa, ali a esquina que acaba. Não, é como se a rua tivesse um corpo. Então, por isso o pé da Florêncio. O pé da Florêncio é na São Bento. E a São Bento tem o quê? Tem o mosteiro, que é um personagem ilustre da nossa história e da nossa memória. Então, a tessitura do texto, ele vai o tempo inteiro trazendo e brincando com essas relações. Porque a vida da gente, eu assim, como escritor, eu acho a nossa vida muito Nelson Rodrigues.
sabe? Aquela coisa assim, navalha na carne. O carcará pega lá e come. A gente a gente corre muito, a gente tem muita premência para tudo. E a poesia ela não precisa ser a poética, a linguagem poética. A poesia pode estar na narrativa, na maneira que você encontra o seu lugar para contar uma história. Então eu acho que é uma característica de uma maneira de se escrever. A gente é muito distraído por tudo. A gente é distraído pela mídia, a gente é distraído pelo marketing, a gente é distraído pelo desejo dos outros, que não são os nossos, pelas necessidades que os outros dizem que a gente tem que ter. Então, muito do que a gente constrói na psique, na verdade, é pela falta e não pela abundância. Porque a gente é abundante em criatividade, pensamento, criatividade, comunicação, a gente é abundante. Só que como começam a limitar a nossa visão por conta dessas premissas dessa vida que a gente está vivendo, a gente acaba endurecendo, embrutecendo e se distraindo com o principal. Então, quando a gente vê uma rua, a gente só vê uma rua. Quando a gente vê o trânsito, a gente só vê o trânsito. Aí, quando a gente vê um monte de gente entrando no metrô, é um monte de gente entrando no metrô. A gente descaracteriza que são pessoas, que são espaços, que são não lugares, que são conteúdos. Então, a gente está o tempo inteiro se perdendo daquilo que a gente está vendo. Então, uma das coisas que eu queria também com essa conversa é pedir para que, depois dessa conversa, a gente saia olhando para as coisas de uma maneira diferente, escrevendo algumas narrativas dentro de uma perspectiva poética, de não lugar, de não pertencimento, como um observador. Essa não é a minha rua, esse não é o meu percurso. Que percurso é esse? Que lugar é esse? Que pessoas são essas? Né? Comece a fazer essas perguntas e observar sem o nosso crivo, sem a nossa perspectiva pessoal. Só olhando. Bom, seguindo aqui, vocês vão ver que tem número 1, Maria Tereza. Vocês vão passar para o número 2, vira a página, Sofia. Em seguida tem 3, Manuela. Aqui eu estou apresentando as personagens. 4, a Gina Maria. E 5, a Camila. Aí a gente volta para a narradora. Toda vez que tiver o íconezinho, a gente vai ter o retorno. Aí a gente tem um texto e volta para 1, só que daí já não tem mais os nomes. Aí agora vocês têm que lembrar quem vocês estão lendo. 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, esse livro, ele é um pouco para mexer com a memória de vocês também e com a atenção. Tem várias coisas aqui dentro que também tem a ver com a atenção, para ver se vocês estão prestando atenção mesmo no que eu estou falando. Não é que são pegadinhas, mas tem detalhes que quando vocês chegarem no fim do livro, talvez vocês lembrem. Nessa primeira vez eu não sei, numa primeira leitura, né, mas existem situações, encontros e perspectivas de encontros. Com o semblante sereno e os olhos no fim da rua, deixei um suspiro fechar o dia no portão. Trouxe na bolsa, até pequena, muito mais do que a bagagem de uma meia vida inteira. Abaixei o volume ensurdecedor dos CDs comprados por outros e que vieram parar na minha sala. Anotei a placa do carro que não me atropelou, mas passou por mim tão rápido que ventou meus pensamentos.
Coloquei sobre a mesa farta mais do que vinho e porcelana, pães e sonhos, agridoces intragáveis, incomíveis, incabíveis. Terminei a garrafa, que era a última da adega, enquanto tirava a jaqueta empoeirada do pó de outros sofás. Devolvi a caneta forrada de palavras plásticas que já não leio mais. No lugar, escrevo uma carta. Não de demissão de tudo, como até alguns esperavam, mas, vejam só, de presentificações. Uma remuneração justa por todas as histórias e coisas que construí. Noites bem dormidas e despertares suaves. Sulcos no rosto de felicidades acumuladas. Olhares ao longe. Sextas-feiras de branco, mares azuis, açucenas, gotas de orvalho, café torrado, pés descalços na madeira de reiva suave. Escorpiões debaixo dos tijolos do depósito se escondendo no frio da noite. Lenha seca, almista e arruda. Projetos de bicas d'água. Óculos escuros para o sol e um computador sem creche ou malware para escrever sempre para os amigos. Uma vida de verdade onde se vive constantemente amanhecendo. Um relógio que acaba com o tempo e marca os momentos arquétipos que vêm nos visitar e acalentar a existência. Tudo no nada da vida. E do sofá, porta aberta ao jardim, percebo que ganhei consciência no caminho. Os cavalos vão descendo a colina baixa, tomando a várzea do rio. Se a gente fosse fazer uma observação, se a gente fosse pensar no começo do livro, o começo do livro ele está muito ligado com uma rotina do agora, que tem um corte. Aqui, um quinto do livro andado, um quarto do livro andado, parece que é um inventário de afetos que está sendo relatado. Ali a gente está olhando para o lado de fora, mesmo usando as sensações, mesmo falando da observação de um casal de namorado, mesmo falando das pessoas na cidade, quer dizer, a pessoa ela está fazendo um trajeto falando do externo, do cotidiano, do trabalho. O trabalho é uma coisa externa, o metrô é uma coisa externa, o passeio, as ruas é uma coisa que está ligada ao externo. Aqui a gente está dentro de um ambiente fechado, então, e do sofá, porta aberta ao jardim, quer dizer, é fechado, mas está aberto. Tem comunicação. Percebo que ganhei consciência no caminho. É um segundo momento da narradora em que ela abre todo um lado interno para essa história. Aqui a narrativa, ela está dentro de um inventário de afetos. Quando eu ponho os pontos, eu separo a palavra em ver, me. As sílabas do livro compõem uma coluna. Ver, enxergar. Me, eu. E o eu, o outro, o espelho e do melhor. É se enxergar melhor. Uma brincadeira disfarçada na palavra vermelha. Esse R aqui marcado, ele termina também aqui. Eu ia botar aquele Rzinho aqui registrado, de marca registrada, mas eu achei melhor colocar a dama. A letra R do título é formada por uma dama de xadrez. Sobre o cavalo também, que tem dentro desse livro. Dentro do roteiro, que eu escrevi, o cavalo ele é um animal super sensível.
certo? Como animal supersensível, como um animal que percebe a índole das pessoas, e como um animal de fronte de guerra, né, que sempre foi usado como um animal para deslocamento no território, para arado, né, para agricultura, e para guerra. Um cavalo no tabuleiro de xadrez não é uma peça qualquer. Qual o papel do cavalo da rainha? O cavalo traça caminhos inesperados e a rainha transita no tabuleiro inteiro. Então, quando vocês estiverem lendo, sempre pensem nessa parte de que a vida é um jogo. O que eu fiz aqui foi colocar esse jogo de uma forma poética na mão de personagens, para contar uma história, para levar para um lugar que é um lugar que eu acredito que nós mulheres temos que estar. Então, é um livro simples, mas ao mesmo tempo é um livro denso. Que por isso também demorou esse tempo, porque conforme eu ia escrevendo, eu ia construindo algumas narrativas para se encaixar nesse jogo. E uma delas é a figura do cavalo, que não está presente só como o som dos cavalos ou como uma recordação, mas em muitas outras coisas que também estão sendo colocadas no livro. A gente está inserido dentro de uma doutrina. Esse livro, ele coloca a mulher num lugar de poder, no final. E faz uma brincadeira também com, eu vou dar um spoiler, sobre a questão da sanidade. Estou falando do seu. Estou falando do meu. Porque a mulher que é muito esclarecida ou que é muito diferenciada, durante muitos anos foi internada. Foi tida como perigosa, louca, desconstruída demais, então não pertencente. Então, socialmente falando, não é que a gente é contra o lado masculino da vida, é o contrário. A gente só não quer antagonismo. E esse não antagonismo, ele vem de um lugar de estabilidade emocional, que é não doutrina, mas percepção de poder interno, de reconhecimento, e não de uma fragilidade como foi sempre colocado nos últimos séculos e milênios. Que a Clarissa lida muito bem quando ela vai para a mulher atávica, quando ela vai para a mulher lobo, né? E que tem uma passagem que eu acho que é muito interessante, que é, assim, ela fala da bruxa, a Clarissa, né? Fala da bruxa, porque a gente tinha poderes mesmo de percepção, de reconhecimento da natureza, de entendimento da natureza. E isso os homens nunca alcançaram, porque foi a mulher que inventou a agricultura, foi a mulher que desenvolveu o matriarcado, o ser agregado, né, o estabelecer uma conexão com o território, criar os filhos, pertencer. Todas as coisas importantes das regras sociais foram mulheres que desenvolveram. Quando os homens começaram a perceber isso e que elas ainda detinham o poder, né, de gerar filhos e dar a continuidade aos pensamentos, por isso também a gente vê feminicídio desde então. Os filhos homens são preservados, as filhas mulheres são exterminadas, porque a mulher só vai dar gasto. A mulher ainda tem que ter um dote, o homem não, o homem ele pode conquistar.
ele pode trabalhar, ele pode orar. A mulher, não. Eu acho que é justamente você inventando a sua realidade, cada vez mais mulheres inventando a sua realidade, e aí não é uma questão de vou fazer passeata na Paulista, eu vou fazer atitudes e ações na minha vida, no meu caminho, na minha percepção. A gente vai alcançando um nível de energia e alcançando um nível de postura social que a gente vai trazer mudança. Eu acho que como que chama? Quando você faz quando você bate de frente, que é uma coisa que o homem faz muito, uma coisa dele, né? Eu sei isso aqui. Quando você bate de frente, você corre muito mais riscos de não ser ouvido do que quando você se transforma. E aí, a partir dessa transformação, você se posiciona. E muitas vezes você vai ser taxada de louca mesmo. Não estou pregando para ninguém sair pelado por aí. Mas eu estou falando que a gente tem uma força inimaginável dentro. E que talvez essa distopia que eu coloco aqui, que no final vocês vão ler, seja uma possibilidade de conviver com as diferenças que a gente tem, mas com soluções diferentes. Muitos anos atrás eu conheci a Bia, ela era a presidenta da Rede Mulher de Educação de Gênero, não sei se vocês já ouviram falar. Hoje a rede está mais devagar, mas assim, nos anos 90 era uma coisa assim, a gente não tinha internet e essas mulheres se comunicavam. De Bogotá, com Cuba, com Lima, com São Paulo, com Belo Horizonte, com Paraguai, com Argentina. Elas faziam os fóruns, tinham as conversas, trocavam as ideias, as experiências das suas cidades e dos seus países e faziam as mudanças acontecerem. Treinavam homens e mulheres nesse caminho da convivência. Porque a gente não tem que educar as mulheres, a gente tem que educar os homens também. E o nosso papel de mães é educar homens conscientes. Amanhã, aqui no mesmo bate horário, bate local, tá? Para exercícios aí. E quem puder ir adiantando a leitura também, a gente vai falando. Eu vou ler uma coisa, agora eu vou ler assim, com mais intensidade, como eu posso dizer, sem vendas, né? Porque Mulher branca, de cabelos lisos e loiros, vista de costas. É gostoso, não, é gostoso isso. Daí você fala assim, ó, não é pra qualquer um, eu li um livro que você nunca vai ler. Tá bom? Gente, obrigada. Que prazer estar aqui com vocês. Que bom que apesar da chuva a gente pode se reunir.